Bom dia, meus amores. O meu vídeo hoje vai ser um pouco diferente. Eu quero contar o meu testemunho de vida de o que me aconteceu em 2014. Em 2014, eu passei por um câncer no colo do útero muito agressivo. Mas por que isso? Porque toda a vida eu fui uma pessoa assim muito tímida assim. Eu tinha vergonha de fazer prevenção, né? Esse vídeo aqui é mais assim para um alerta para muitas mulheres que assim que nem eu era tímida e ainda sou tímida, né? Que elas venham se alertar, ter cuidado com sua saúde, né? E eu, em 2014, eu comecei a sangrar, passei 7 meses sangrando e cada dia mais sangrando, mais ainda, que parecia assim uma hemorragia, né? E eu fiquei com muito medo. Eu sei que quando chegou o dia que eu fiquei muito fraca mesmo. E o meu menino sempre chegava e dizia assim: mãe, a só se cuide, a só se cuide, porque hoje morreu a mãe de fulano de tal, com câncer no colo do útero, né? Porque não se cuidou. E aquilo era como se fosse uma facada que ele dava no meu peito, porque ele não sabia o que eu estava passando, né? E eu disse assim: meu filho, eu sempre falava assim: meu filho, porque por 2 vezes chegou falando isso para mim, né? Que duas pessoas morreram com o mesmo problema, né? Duas mães de amigo deles. Aí eu disse assim: meu filho, meu destino já está, a minha vida já está destinada por Deus. Mas eu falava assim, ele não entendia, porque eu achava que eu ia morrer e eu já tinha assim, eu não tinha certeza, mas eu tinha assim, aquela desconfiança que era isso que estava acontecendo comigo, né? E eu sei que quando chegou aos 7 meses, sangrando muito, que eu não estava mais suportando, eu estava ficando fraca, né? Aí foi que eu resolvi procurar um médico. E nisso eu contei esse problema meu para minha irmã, e ela juntamente com meu cunhado, o esposo dela, que não está mais entre nós hoje, meu cunhado já é falecido. Aí eles me levaram para o médico. Quando eu cheguei lá, que a doutora me examinou, aí ela pegou, disse assim: epa, aqui tem alguma coisa errada. Tem um caroço assim que já está quase o tamanho assim de uma laranja, ela dizendo, né? Aí ela pegou, passou uma biópsia, aí eu fui e fiz essa biópsia e deu maligno, né? Aí, só que quando ela falou para mim, eu não fiquei assim nervosa, eu não me abati, eu só falei assim para ela: doutora, eu não fiquei nervosa, eu não me abalei com essa notícia, porque eu confio naquele Deus lá de cima. Ela ficou muito admirada comigo, né? Muito admirada, ela foi assim muito bem, porque muitas das vezes não é nem a doença que mata a pessoa, é a depressão que a pessoa fica, né, por receber o resultado de de uma doença tão assim agressiva, né? Aí bem, aí passou a biópsia, né? Deu maligno e tudo. Aí ela pegou, foi muito maravilhosa essa doutora, fez de tudo para conseguir uma vaga para mim lá no hospital onde eu me tratei, né, do câncer, né? E eu sei que eu fui, aí passei, foi tantos exames, foi muitos exame de todo jeito, né? E muito bem, aí eu consegui essa vaga. Aí quando nós dormimos, eu e meu filho e o meu filho me levou, né? E nós passamos uma noite lá todinha para poder conseguir essa vaga. Aí quando conseguimos, aí foi feito todos os exames que a doutora passou, né? Aí depois de tudo, aí eu passei a fazer o tratamento. O tratamento era radioterapia, quimioterapia e uma tal de HDR. Essa tal de HDR é um aparelho que a gente fica deitada, né? E enquanto isso ela coloca um aparelhozinho dentro do útero da gente e fica queimando aquela enfermidade, né? Fica tratando, né? Aí foi 4 sessões com esse aparelho do HDR, né? E teve uma vez aí que o meu filho, ele dirigiu a igreja lá perto da onde eu moro. Aí foi a inauguração da igreja dele.
Aí mesmo assim, eu muito ainda debilitada, eu me sentindo, estava magra, eu fiquei muito magra, né? Por causa do tratamento, assim, porque a quimioterapia deixa a gente bem magrinho, porque a gente não sente vontade de comer, a gente sente abuso de tudo, tudo fede no nariz da gente. E a gente come assim alguma coisa, obrigado, me obrigando a natureza, né? Porque a gente não pode ficar sem comer, né? Mas mesmo assim eu fui para essa inauguração da igreja do meu filho, que ele dirige. Aí quando eu cheguei lá, o convidado para fazer a pregação da noite era um jovem, né? Aí esse jovem estava na frente, eu fiquei bem atrás, né? E quando a fé, esse rapaz olhou para trás e ficou olhando para mim, esse rapaz nunca tinha me visto na vida, nunca tinha visto ele na vida. Aí ele pegou, ficou olhando, olhando para mim, ficava olhando para mim. E aquilo ali eu senti assim, algo como se Deus quisesse falar alguma coisa para mim, através daquele jovem, como se Deus estivesse revelando, que foi Deus revelando a ele tudo que estava passando ali comigo, né? Aí quando o meu filho me apresentou na igreja, falou aquilo tudo que estava acontecendo comigo, né? Mas ele tinha muita fé que Deus ia me curar. Aí, muito bem, aí ele mandou me levantar, o meu filho, né? Eu me levantei, aí o pessoal me conhecer. Aí depois que ele me apresentou para a igreja, aí umas irmãs vieram, me abraçaram, né? É muito importante, assim, quando a gente está passando por uma luta dessa, que pessoas nos abracem, né? E é uma força que as pessoas dão para a gente, né? Aí, muito bem. Aí, quando chegou a hora desse jovem pregar, né? Da palavra da noite, ele falou assim: Wagner, antes de você anunciar a sua mãe para a igreja, Deus estava me mostrando esta mulher de uma tal maneira que eu não estava entendendo. Deus estava me mostrando esta mulher em um hospital, deitada de uma maca e arrodeada de médicos, todo de branco. Wagner, eu nunca entrei numa sala cirúrgica, mas Deus me mostrava esta mulher dentro de um hospital, arrodeada de médicos, todo de branco. E ali, aquele jovem saiu do lugar que ele estava e veio até ao meu encontro, né? Ele vinha louvando, aí ele chegou perto de mim, aí botou a mão na minha cabeça e saiu, botou até nos meus pés, aí pegou a minha mão e colocou assim na minha barriga e disse assim: olha, Deus te curando, hoje tu vai sair daqui com o teu milagre, né? E isso é para confundir os médicos. E aonde eu mandar você ir, você vai. Assim, Deus só usando ele, que aonde Deus mandasse eu ir, eu tinha que ir. Dar o meu testemunho, né? Eu já dei o testemunho em vários cantos e agora estou dando aqui para vocês ouvir, né? E muito bem, aí isso tudo é para confundir os médicos, né? Aí muito bem. Olha, eu chorei muito, porque eu foi uma alegria muito grande, porque a pessoa que passa por um problema desse de câncer, só quem passou e quem está passando, né, é quem sabe o quanto é triste, o quanto é ruim, né? Aí, muito bem. Aí ali eu chorei, me alegrei muito, né? Aí quando terminou o culto, aí as irmãs vieram, me abraçaram muito. Aí pronto, aí foi embora. Aí quando chegou o dia de eu ir na doutora de novo, né? Eu fiz todo, é um mês de tratamento, né? É um mês de tratamento com a radioterapia, quimioterapia, né? E a quimioterapia era só uma vez por semana. Agora a radioterapia, que é todo dia, né? E esse HDR também era só uma vez por semana, né? Aí eu fiz todo o tratamento, mas quem passa por essa enfermidade, a gente tem que fazer a cirurgia. Bom dia, meus amores. Meu vídeo hoje vai ser um pouco diferente. Eu quero contar o meu testemunho de vida de o que me aconteceu em 2014. Em 2014, eu passei por um câncer no colo do útero muito agressivo. Mas por que isso? Porque toda a vida eu fui uma pessoa assim muito tímida assim. Eu tinha vergonha de fazer prevenção, né? Esse vídeo aqui é mais assim para um alerta para muitas mulheres que assim que nem eu era tímida e ainda sou tímida, né? Que elas venham se alertar,
ter cuidado com sua saúde, né? E eu, em 2014, eu comecei a sangrar, passei 7 meses sangrando, e cada dia mais sangrando, mais ainda, que parecia assim uma hemorragia, né? E eu fiquei com muito medo. Eu sei que quando chegou o dia que eu fiquei muito fraca mesmo. E o meu menino sempre chegava e dizia assim: mãe, a senhora se cuide, a senhora se cuide, porque hoje morreu a mãe de fulano de tal, com câncer no colo do útero, né? Porque não se cuidou. E aquilo era como se fosse uma facada que ele dava no meu peito, porque ele não sabia o que eu estava passando, né? E eu disse assim: meu filho, eu sempre falava assim: meu filho, porque por 2 vezes chegou falando isso para mim, né? Que duas pessoas morreram com o mesmo problema, né? Duas mães de amigo deles. Aí eu disse assim: meu filho, meu destino já está, a minha vida já está destinada por Deus. Mas eu falava assim, ele não entendia, porque eu achava que eu ia morrer e eu já tinha assim, eu não tinha certeza, mas eu tinha assim, aquela desconfiança que era isso que estava acontecendo comigo, né? E eu sei que quando chegou os 7 meses, sangrando muito, que eu não estava mais suportando, eu estava ficando fraca, né? Aí foi que eu resolvi procurar um médico. E nisso eu contei esse problema meu para minha irmã, e ela juntamente com meu cunhado, o esposo dela, que não está mais entre nós hoje, meu cunhado já é falecido. Aí eles me levaram para o médico. Quando eu cheguei lá, que a doutora me examinou, aí ela pegou, disse assim: epa, aqui tem alguma coisa errada. Tem um caroço assim que já está quase o tamanho assim de uma laranja, para dizer, né? Aí ela pegou, passou uma biópsia, aí eu fui, fiz essa biópsia e deu maligno, né? Aí, só que quando ela falou para mim, eu não fiquei assim nervosa, eu não me abati, eu só falei assim para ela: doutora, eu não fiquei nervosa, eu não me abalei com essa notícia, porque eu confio naquele Deus lá de cima. Ela ficou muito admirada comigo, né? Muito admirada, ela foi assim muito bem, porque muitas das vezes não é nem a doença que mata a pessoa, é a depressão que a pessoa fica, né, por receber o resultado de uma doença tão assim agressiva, né? Aí bem, aí passou a biópsia, né? Deu maligno e tudo. Aí ela pegou, foi muito maravilhosa essa doutora, fez de tudo para conseguir uma vaga para mim lá no hospital onde eu me tratei, né, o câncer, né? E eu sei que eu fui, aí foi tantos exames, foi muitos exame de todo jeito, né? E muito bem, aí eu consegui essa vaga. Aí quando nós dormimos, eu e meu filho e o meu esposo, meu filho me levou, né? E nós passamos uma noite lá todinha para poder conseguir essa vaga. Aí quando conseguimos, aí foi feito todos os exames que a doutora passou, né? Aí depois de tudo, aí eu passei a fazer o tratamento. O tratamento era radioterapia, quimioterapia e uma tal de HDR. Essa tal de HDR é um aparelho que a gente fica deitada, né? E enquanto isso ela coloca um aparelhozinho dentro do útero da gente e fica queimando aquela enfermidade, né? Fica tratando, né? Aí foi 4 sessões com esse aparelho do HDR, né? E teve uma vez aí que o meu filho, ele dirigiu a igreja lá perto da onde eu moro. Aí foi a inauguração da igreja dele. Aí bem assim, eu muito ainda debilitada, eu me senti, estava magra, eu fiquei muito magra, né? Por causa do tratamento, assim, porque a quimioterapia deixa a gente bem magrinho, porque a gente não sente vontade de comer, a gente sente abuso de tudo, tudo fede no nariz da gente. E a gente come assim alguma coisa, obrigando a natureza, né? Porque a gente não pode ficar sem comer, né? Mas mesmo assim eu fui para essa inauguração da igreja do meu filho, que ele dirige. Aí quando eu cheguei lá, o convidado para fazer a pregação da noite era um jovem, né?
Aí esse jovem estava na frente, eu fiquei bem atrás, né? E quando a fé, esse rapaz olhou para trás e ficou olhando para mim, esse rapaz nunca tinha me visto na vida, nunca tinha visto ele na vida. Aí ele pegou, ficou olhando, olhando para mim, ficava olhando para mim. E aquilo ali eu senti assim, algo como se ele, Deus quisesse falar alguma coisa para mim, através daquele jovem, como se Deus estivesse revelando, que foi Deus revelando a ele tudo que estava passando ali comigo, né? Aí quando o meu filho me apresentou na igreja, falou aquilo tudo que estava acontecendo comigo, né? Mas ele tinha muita fé que Deus ia me curar. Aí, muito bem, aí ele mandou me levantar, o meu filho, né? Eu me levantei, aí o pessoal me conhecer. Aí depois que ele me apresentou para a igreja, aí umas irmãs vieram, me abraçaram, né? É muito importante, assim, quando a gente está passando por uma luta dessa, que pessoas nos abracem, né? E é uma força que as pessoas dão pra gente, né? Aí, muito bem. Aí, quando chegou a hora desse jovem pregar, né? Da palavra da noite, ele falou assim: Wagner, antes de você anunciar a sua mãe para a igreja, Deus estava me mostrando esta mulher de uma tal maneira que eu não estava entendendo. Deus estava me mostrando esta mulher em um hospital, deitada de uma maca e arrodeada de médicos, todo de branco. Wagner, eu nunca entrei numa sala cirúrgica, mas Deus me mostrava esta mulher dentro de um hospital, arrodeada de médicos, todo de branco. E ali, aquele jovem saiu do lugar que ele estava e veio até a mim, ao meu encontro, né? Ele vinha louvando, aí ele chegou perto de mim, aí botou a mão na minha cabeça e saiu, botou até nos meus pés, aí pegou a minha mão e colocou assim na minha barriga e disse assim: olha, Deus te curando, hoje tu vai sair daqui com o teu milagre, né? E isso é para confundir os médicos. E aonde eu mandar você ir, você vai. Assim, Deus só usando ele, que aonde Deus mandasse eu ir, eu tinha que ir. Dar o meu testemunho, né? Eu já dei o testemunho em vários cantos e agora estou dando aqui para vocês ouvir, né? E muito bem, aí isso tudo é para confundir os médicos, né? Aí muito bem. Olha, eu chorei muito, porque eu foi uma alegria muito grande, porque a pessoa que passa por um problema desse de câncer, só quem passou e quem está passando, né, é quem sabe o quanto é triste, o quanto é ruim, né? Aí, muito bem. Aí ali eu chorei, me alegrei muito, né? Aí quando terminou o culto, aí as irmãs vieram, me abraçaram muito. Aí quando, pronto, aí foi embora. Aí quando chegou o dia de eu ir na doutora de novo, né? Eu fiz todo, é um mês de tratamento, né? É um mês de tratamento com a radioterapia, quimioterapia, né? E a quimioterapia era só uma vez por semana. Agora a radioterapia, que é todo dia, né? E esse HDR também era só uma vez por semana, né? Aí eu fiz todo o tratamento, mas quem passa por essa enfermidade, a gente tem que fazer a cirurgia, porque quando a gente faz esse tratamento, né, do câncer, com a radioterapia, com quimioterapia, com HDR, né, a gente tem que fazer a retirada, né, fazer a cirurgia, né, para tirar a retirada do ovário, né. Aí só que eu não foi preciso porque Deus me curou, né. Aí bem, aí quando eu voltei para fazer outra biópsia, né, porque a doutora é assim, ela faz um exame na gente com toque, né? Com toque, e faz a biópsia para ver como é que tá. Aí quando eu fiz a biópsia, aí voltei para saber do resultado. Aí a doutora falou assim, eu não entendo, porque a doutora Conceição, que é a doutora que faz o exame de toque, né? Falou que tinha alguma coisa anormal. E aqui está dando tudo normal. Aí naquela hora eu fiquei perturbada, me perturbei mesmo. Assim, eu só no meu pensamento falei assim, meu Deus, mas tu falou que era para confundir os médicos. Mas não está confundindo os médicos, está confundindo é a mim. Porque se o senhor me curou, está confundindo é a mim. Se está acontecendo isso, de estar dando algo anormal esse exame, né?
Aí ela pegou e disse assim, vamos passar outra biópsia. Aí passou, aí quando chegou o dia de eu receber o novo resultado, foi a mesma coisa que a doutora falou. Eu não entendo. A doutora Conceição falou que de água, pô, é algo de anormal, né? E aqui tá dando tudo normal. Eu peguei isso assim, doutora, eu não tenho mais nada, porque Jesus me curou. Eu estou curada. Aí ela pegou e disse assim, você está curada mesmo, né? Aí eu peguei, eu levantei minha mão para o céu e dei glória a Deus, muito obrigada. Glória a Deus, muito obrigada e saí glorificando a Deus e falando pro pessoal lá fora, né? As outras que estavam lá esperando a hora de ser atendida. Aí eu falei, eu estou curada, estou curada. E ali assim, todo mundo se alegra quando vê todo mundo saindo bem, né? E nós se entristece também de ver tantas pessoas assim sofrendo que não tem jeito, né? Muita gente com aquela enfermidade. E eu, assim, toda a vida eu nunca fui assim de ficar triste. Aliás, algumas vezes assim a gente bate aquela um pouquinho de tristeza, né? Mas eu não dava tempo eu sofrer por mim, porque de ver tanta gente naquele sofrimento, principalmente criança, jovenzinho, né? Com aquelas enfermidades, eu ficava ali sofrendo. Aquelas pessoas idosas que chegavam ali, meu Deus, eu não tinha tempo de sofrer por mim, porque eu ficava sofrendo ali de ver a situação daquelas pessoas, né? Tão jovem, criança e pessoas bem já velhinha, né? Meu Deus, ali eu ficava sofrendo, eu ficava comovida de ver tudo aquilo. Eu não tinha tempo assim de sofrer por mim. E é tanto assim que quando chega, porque lá tem a hora de dar a merenda, né? Das pessoas merendar. E quando a mulher vinha deixar a merenda pra gente, né? Aí ela dizia assim, você está acompanhando quem? Porque elas, mesmo que eu tivesse assim, magra, né? Por causa que a gente não come, não sente vontade de comer, né? Mas eu não demonstrava assim, sofrimento, entendeu? Aí ela pegou e assim, você tá, cadê a paciente que você está acompanhando? Aí eu dizia assim, não, a paciente sou eu, você. Aí para elas acreditar, aí eu puxava o braço, porque é, aquela pulseirinha que ela bota no braço da gente, o do paciente é uma cor e da pessoa do acompanhante é outra cor. Aí é que elas vinham acreditar que realmente eu era paciente, né? Porque em momento assim, eu confiava em Deus, né? Sempre confiei em Deus que eu ia sair bem dali, né? Mas na época, quando tudo isso aconteceu, foi já perto do Dia das Mães, e eu sou uma pessoa assim que eu sou muito assim, uma pessoa assim muito, como é que quer dizer, sentimental, de sofrer pelo sofrimento dos outros. Eu sofro muito, eu choro, sabe? Eu choro assim. E naquela época, estava acontecendo de. Uma pessoa me contou de um jovem, né? Que a mãe abandonou a criança ainda, mamando ainda, porque o marido dela traiu ela, né? E abandonou essa criança ainda, um bebê, né? E essa criança, até a tia dele, que na época também estava de bebezinho, foi que ficou alimentando essa criança. E aquilo eu sofri muito, né? E nessa época, quando foi no meu segundo dia de tratamento, eu fiz até um videozinho falando sobre isso, sobre os pais, sobre a mãe, que era tá já no tempo do Dia da Mãe, né? E eu peguei, fiz um videozinho falando sobre isso, né? De mãe não abandonar seus filhos e os filhos também, porque assim como tem mãe que abandona seus filhos, né? Também tem os filhos que abandonam suas mães, né? Isso é muito triste. E naquele tempo por causa da enfermidade, né? E eu vendo isso, eu ficava muito sentimental. E os meus filhos foram muito importantes na minha vida. É muito maravilhoso assim quando a pessoa que está passando por esse problema, quando a gente tem a família que está ali dando força, está ao lado da gente, dando força, cuidando de nós. E os meus filhos foram a maravilha na minha vida. Os meus filhos, meu esposo também, que pediu férias para ficar cuidando de mim, né? Os outros não podiam estar comigo, a minha família, né? Não podia estar comigo, o resto da família, mas estava ali em oração,
fazendo campanha por mim, para mim ficar bem, né? E graças a Deus eu passei por aquele problema, mas eu fui muito abençoada, né? E quando eu chegava ali também, que eu via também muitas, assim, os filhos ignorantes com as suas mães, a mãe toda debilitada, né? Com as avós, ignorância, sabe? E aquilo me comovia muito, muito ver aquilo ali, ver aquele sofrimento daquelas pessoas, sabe? Aí, como eu digo, eu não tinha assim, tempo para sofrer por mim, pelo que eu estava passando, porque eu via muitas coisas ali. E aquilo me deixava muito, muito triste, né? E eu fiz esse vídeo, assim, aliás, não foi eu, foi meu filho que pegou, né, guardou o vídeo. Eu fiz o vídeo, né, eu fiz o vídeo e o meu filho guardou com ele e ele mandou para mim esse vídeo, né? E eu fiquei muito feliz de ter mandado esse vídeo para mim, né? E eu tenho outros vídeos, quando tudo começou, que eu não escondi de maneira nenhuma. Quando isso aconteceu comigo, eu botei nas redes sociais, que até a minha sobrinha ficou assim admirada comigo de eu ter tido coragem de mostrar para todo mundo o que está acontecendo comigo, porque naquele momento eu não estava pensando em mim, eu estava pensando nas outras pessoas que por falta dos meus cuidados, das minhas besteiras, de ter vergonha, né, de ir ao médico, estava acontecendo aquele problema comigo. E ali eu me preocupei com outras mulheres que poderiam estar passando pelo mesmo que eu, né? Essa vergonha, e eu me preocupei para elas procurar um médico, fazer exame, e eu não me importei, eu não fiquei com vergonha. Porque naquele momento eu poderia ter inventado qualquer outro tipo de enfermidade, né, que eu estava passando, por causa dos vizinhos, para não saber, né? Mas não, eu não me preocupei com isso. Eu fui às redes sociais e falei para o povo o que estava acontecendo, que eu estava com aquela enfermidade, que elas se cuidassem, né? Eu estava me preocupando só com o pessoal, né? E a minha sobrinha ficou muito admirada por eu ter tido essa coragem, né? E agora eu estou aqui passando para vocês tudo que aconteceu comigo. Mulheradas, se cuide, né? Porque a nossa saúde é muito importante. Faça a prevenção de 6 em 6 meses, por ano, né? Mas se cuide, porque quando a enfermidade no início, no começo, né? Tem jeito, né? Mas quando ela se espalha, aí já fica mais difícil. E esse é o meu testemunho que eu estou dando aqui para vocês. E eu vou colocar um pedacinho do vídeo que o meu filho mandou para mim, né? Que eu gravei quando estava acontecendo comigo. É curtinho, mas para vocês verem. E esse é o meu vídeo de hoje, né? Faz tempo que eu não faço vídeo longos assim, porque eu não tenho muito assim que mostrar, né? Mas eu vou ver se eu faço mais uns vídeos longos, né? Aqui. E é isso, meus amores. Um beijo, fique com Deus. Se cuida, mulheradas, porque a saúde é muito importante. E os homens também, né? Porque os homens também têm, os homens já com uma certa idade, né? Já tem aquele problema de câncer, a próstata, né? Tem que se cuidar, né? Todos temos que se cuidar, porque as enfermidades estão aí. Não está escolhendo mais idade, né? Como nunca escolheu, porque eu via lá muitas crianças, muitos adolescentes, muita gente com a enfermidade. E é isso, e tenham todos um bom dia, que já é tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês for assistir esse vídeo aí, ok? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Indo pela segunda vez, segundo dia do meu tratamento. E eu estou feliz de estar aqui junto com meu filho. Vamos ligar a foto ali? Junto com meu filho. E também falar para as pessoas, assim, que os familiares, filhos, o quanto é importante, assim, o carinho, o amor, o aconchego dos seus filhos. Um dia de hoje, tem quantas mães não estão aí abandonadas em um hospital, em algum lugar, pelos seus filhos, esperando receber dele o carinho. Isso é muito importante. Domingo é o dia das mães. E quantas mães não queriam estar ao lado dos seus filhos para abraçar, dizer: filho, eu te amo. Assim também como muitos filhos hoje estão em algum lugar abandonados pela sua mãe,
por alguma coisa que ele não tem culpa, ela o abandonou em algum lugar. E domingo ele gostaria de estar perto de sua mãe, trazendo presente, dando aquele abraço e dizendo: mãe, eu te amo. Desculpa, porque eu me emociono muito quando falo assim, do amor de filho. Eu não suporto saber assim, de ter algum filho abandonado por suas mães, que não tem culpa de nada. Ela por alguma raiva, por algum marido que deixou, e ela despreza os seus filhos. Portanto, onde você estiver agora nesse momento, pare para refletir, procure sua mãe, procure seu filho e abrace ele, dá um abraço, diga: filho, quanto eu te amo, mãe, quanto eu te amo. Viu? Isso é muito bom. É isso aí. E eu estou feliz porque sei que novamente eu estou indo para o tratamento e sei que Deus está comigo e Ele não está me abandonando de maneira alguma. Sei que o meu Deus é maravilhoso e Ele vai me dar vitória por esta causa, vai me dar minha saúde. Eu confio no meu Deus. Eu também agradeço aqui os meus filhos, que em momento nenhum, a partir do momento que eles souberam o que estava acontecendo comigo, eles me abandonaram. Estão sempre ao meu lado, me dando carinho, me dando força, falando para mim: mãe, eu te amo, a senhora não está nesse momento sozinha, nós estamos com a senhora. E eu me sinto muito feliz pelos meus filhos. Os meus filhos foi o presente mais maravilhoso que Deus me deu na minha vida, meus 3 filhos. E eu também tenho muito motivo assim para mim lutar pela minha sobrevivência, pela minha vida. Porque eles me deram 3 presentes maravilhosos, e foram meus 3 netos. Eduarda, Fernandinha e Nicolas. 3 netos lindos que eles me deram. E eu sou muito feliz também. O meu marido, que para cuidar de mim, pediu férias para cuidar de mim. Também não posso deixar de falar do meu cunhado, Tilinha, minha irmã Eronilde, que esteve comigo presente, me levando para o hospital. E meus familiares todos que não puderam estar comigo aqui perto de mim, mas eles estão em seus lares orando por mim e pela minha recuperação. E tudo isso aí eu agradeço, e é muito importante para mim ter todo esse carinho, essa preocupação da minha família por mim. Eu agradeço muito a todos eles e a meu Deus. Muito obrigado por tudo.